dia, vida, meu amado. Bom dia, vida, minha amada, graça e paz. Amém? Bom dia, vida, chegando com uma palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra hoje de despertamento, de entendimento para você, meu irmão, minha irmã, que já serve ao Senhor, sabe? E às vezes confunde as coisas. Eu sou o pastor Luiz Augusto, para aqueles que não me conhecem. Sou pastor da Casa de Oração Filadélfia, em Niterói. Isso. E esse é o canal do Bom Dia Vida. Escute, Romanos capítulo 12, a partir do versículo de número 6, nesta versão aqui, na Almeida Corrigida, diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Versículo 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Interessante que Paulo está falando de diversidade de dons. E ele fala aqui de alguns que eu acho maravilhosos. Ele fala do dom da profecia, que não é aquilo, eis que te digo, eis que falo. Não, não. Ele fala do dom de ministério. Ministério é dom. Eu já vou ler para você na nova linguagem, na tradução de hoje, para você entender melhor. Ele fala de ensinar, ele fala de exortar, ele fala de repartir, e ele fala de cuidado e de misericórdia. Então, olha o que diz os mesmos versículos na nova tradução, na linguagem de hoje. Romanos 12, versículo 6. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Então ele está falando, olha, Deus distribuiu dons diferentes e nós devemos usá-los de acordo com a graça, com o favor, com a bondade merecida que Deus deu para você e para mim. Deus não deu para glorificar o meu nome, Deus não deu para glorificar o seu nome. Os dons que Ele nos deu, que o Espírito Santo distribuiu para nós, não são para me colocar num pedestal, não são para me colocar num outdoor em destaque, nem minha foto está estampada em vários painéis. Não, se tivesse que estampar a foto de alguém, seria a foto de Jesus ou do Espírito Santo, mas nem eles gostariam de ter as suas fotos estampadas. Então escute, ele vai dizer assim: se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem, esse é o primeiro que eu li, profecia. Anunciar a mensagem. Qual é a profecia que Paulo está falando? Que dom de profecia é esse? A profecia de anunciar a mensagem, de pregar o evangelho. Essa é a verdadeira profecia. A verdadeira profecia é essa. Sabe, as pessoas às vezes vão no culto e elas querem ouvir Deus falar com ela. Estão esperando que um profeta se levante, vá até ela, coloque a mão sobre ela e fale: eis que eu te digo, hein? O Senhor te diz, e aquilo. E Deus está falando na palavra, alguém está ministrando a palavra, pregando e falando a palavra. E Deus está falando, ministrando aos corações a verdadeira profecia, e a pessoa não está ouvindo, não está entendendo. Ele diz que nós devemos fazer isso de acordo com a fé que temos. Ele vai dizer agora de ministério. Escute, se o dom de servir, ministério, se o dom que recebemos é ministério, que nós devemos ministrar, o dom de ministério é servir, então devemos servir. Ministério é serviço. Só que tem muitas pessoas que dizem que tem ministério e querem ser servidos. Tem pessoas que dizem que o ministério dele é próspero porque a igreja que ele está, que ele abriu, sei lá, que ele congrega é grande, tem tantas mil pessoas, isso e aquilo, quando na verdade a palavra correta é servir. Porque o ministro, ele faz isso, ele serve.
A nossa concepção de ministro, o ministério aqui no Brasil é muito errada, porque nós achamos que o ministro é aquele que tem as regalias. Não, o ministro é aquele que serve, ele está lá para servir a população brasileira. O ministro que está aí na tua denominação, na igreja que você congrega, que está aí para servir você, e não você servir a ele. Acorda, desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos. Verdadeiro significado da palavra ministério é serviço, servir. Por isso que Jesus fala: eu não vim ser servido, eu vim servir. Jesus não sentava à mesinha esperando que o servisse, ele servia. Ministério. E ele vai continuar falando, aleluias, glória a Jesus. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Mestre, ensinar a palavra, mas não só pregada, não só falada, principalmente vivida e praticada. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Aleluia, o dom de contribuir. Sabe, essa contribuição não é só aquela que você coloca no gasofilaço, é importante. Não é só devolver no seu dízimo, é importante. Mas também de compartilhar com os outros. De repartir o que você tem com aquele que nada tem. É isso que Paulo está falando. Nós deturpamos esses dons durante algum tempo na nossa caminhada, ouvindo alguns ensinamentos. Alguns até dizem que você não pode ajudar ninguém fora. Você tem que colocar só o seu dinheiro no gasofilácio e a igreja cuida disso. Não, amado, você pode ajudar sim. Você não vai deixar de fazer um para fazer o outro, mas você também pode ajudar. E ele continua falando: quem reparta com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. É dom, não é qualquer um que tem essa capacidade de repartir com os outros o que tem. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Exortação, está falando de autoridade, é para usar com cuidado. Não é para sair ferindo, não é para sair batendo, não é para sair machucando, até mesmo porque a exortação ela tem que consolar e edificar. E ele continua: quem ajuda os outros, que ajude com alegria, não forçar. Sabe, esse texto de Romanos é tremendo, tremendo, maravilhoso, quando ele fala dos dons. Sabe, ele vai falar aqui no mundo que nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Eu vou fazer um outro vídeo, uma outra mensagem falando mais sobre isso separadamente, sobre ministério, quer servir, sobre profecia, que é o dom da palavra, quer pregar, quer anunciar a mensagem. Essa não é só aqui no púlpito, não é só no Bom Dia Vida, mas principalmente no dia a dia, porque todo cristão é chamado a pregar a palavra. Ele pode não ter um chamado para pregar no púlpito, ele pode não ter um chamado para estar na frente ali, pregando num culto, sabe, no congresso, não, mas no seu dia a dia, na conversa com os seus amigos, ele precisa ter isso, tem que arder no coração dele. O altar que ele levantou tem que ter essa chama de passar a palavra. Ah, mas eu não sei falar. Passe a palavra vivendo, viva ela, que é a verdadeira profecia. Chega de ficar correndo atrás de profeta. Amado, se Deus tiver que falar com você, ele vai falar. Ele vai usar um passarinho de manhã, ele vai usar o choro de um neném, ele vai usar uma rádio, ele vai usar uma reportagem na televisão, ele vai dar o jeito dele, ele vai falar com você. A questão é: você tem ouvidos para ouvir o que Deus quer falar contigo? Esse é o problema, porque quem corre atrás de profetar, de profeta, tem ouvido para ouvir só o que quer, não o que Deus realmente quer falar com ele. Eu quero orar com você.
Bendito e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós te louvamos nesse momento, nós te glorificamos. Espírito de Deus, traga a revelação da sua palavra para o coração dos seus filhos, traga a revelação da sua palavra para o coração da tua igreja, para que ela desperte, Senhor, outra vez, para o verdadeiro teor da tua palavra, para entender o que é profecia, para entender o que é ministério, para entender o que é generosidade. Ah, meu Deus, para entender o verdadeiro chamado da igreja, da eclésia, chamado para fora, aleluia, para fazer e pregar boas novas, não só de palavras, mas de atitudes. Sim, Deus, amado e querido Senhor, eu lhe peço, abençoe o meu irmão, a minha irmã, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.